Pessoal do Sport Bus, tudo bem? Estamos aqui com Renata Harborn, ícone do vôlei, tá agora na comunicação no digital. É um prazer receber você aqui com a gente. Tudo bem, Renata? Prazer é todo meu, muito feliz de estar aqui, de poder conversar um pouco sobre a modalidade que a gente ama. E é isso, galera, vamos nessa, tô pronta. Vamos nessa então. Começando, como tem sido se dedicar à comunicação da CBV em um momento tão bom do vôlei nacional, tanto no feminino quanto no masculino? Eu acho que na realidade o vôlei, né, ele já é uma modalidade enorme, lembrando que é a segunda, né, do Brasil, assim, se a gente fala que a primeira é futebol, é a segunda paixão nacional maior, assim. E o vôlei, ele tem uma história já incrível, né? Na verdade, o torcedor de vôlei tá acostumado a ganhar, a vencer. Então, nossa, se a gente fizer uma conta, né, de quantas medalhas olímpicas a gente tem, de como o esporte ele tem sucesso, eu acho que é mais do que natural, né? Agora o vôlei está mais espalhado nas redes sociais. Eu acho que o público do vôlei também veio diminuindo de idade, então por isso algumas pessoas estão mais ligadas hoje em dia. Mas a realidade é que o vôlei sempre foi um sucesso, né? A história do vôlei diz por si só. E eu presenciei bastante a história do vôlei desde que nasci. Eu tive essa honra, esse prazer de estar mergulhada dentro desse esporte. Então, eu acho que é só consequência, mas é consequência do que o esporte realiza, né, dentro de quadra, do que os atletas entregam e do que a gente tem de resultado. É um esporte vencedor. E trabalhar com esporte vencedor é mais fácil. Com certeza. E qual a avaliação que você faz das duas seleções, especificamente na VNL? Cara, eu acho que a gente tá numa fase muito boa se a gente pensar que as nossas seleções estão vindo num processo de renovação. Processo de renovação sempre é um processo doloroso, doloroso para o torcedor, doloroso para a comissão, para as comissões técnicas, para os técnicos, para os próprios jogadores. Por que que eu falo doloroso, né? Porque a gente está vendo muitas atletas, né, e mulheres, né, tanto no feminino quanto no masculino, deixarem a seleção, se aposentarem, né? Então dói um pouco a gente ver ídolos da gente, né, dando aquele adeus clássico. A gente nunca quer que esse momento chegue, mas não tem jeito. E aí a gente vê a galera jovem, né? E aí os atletas de 20 anos, 19 anos, como a gente tem a Aninha, a Ana Cristina, 21 anos, com duas medalhas olímpicas já, né, Tóquio e Paris. Então a gente vê essa nova geração chegando. Essa nova geração, ela, por mais talentosa que ela seja, ela precisa criar casca. E é um processo natural, por isso que eu falo que é doloroso também pro atleta, porque ele vai precisar ganhar essa experiência, ele vai precisar aprender a perder, a viver esses momentos dolorosos, porque é isso que vai fazer ele maior, né? E vai fazer a gente chegar no lugar mais alto do pódio. Então, porque é isso que ensina, né? É o que ensina mesmo. E, cara, a gente viu, a gente tá vendo na VNL a nossa seleção feminina dentro desse processo, a masculina, idem, né? O Bernardo, a gente teve o Bruninho que pediu, né, pra não estar com a seleção nesse momento, o Lucão, enfim. E a gente tem galera muito jovem ali despontando, o próprio Mike na posição de líbero, que não era titular, né? Agora, como titular, a gente tem o Alê, que ali é o segundo líbero também, e a gente tem o Darlan, que é um menino super novo, tudo bem, já teve em Paris, mas também muito jovem. Enfim, a gente tá vendo uma renovação muito grande e com muito sucesso. A gente tá muito bem. Então, cara, a gente tá vendo que, peraí, tá renovando, mas a gente tá ali. A gente não saiu na disputa do pódio, independentemente da renovação. Porque a gente tem grandes talentos. Porque a nossa safra é maravilhosa. E a gente tem, claro, dois técnicos, né, no comando. A gente tá falando de Zé Roberto e de Bernardinho, que são dois caras com uma experiência, né? Não precisa falar do Zé e do Bernardo aqui. Eu acho que os nomes, né, falam por si só. Mas então a gente tem a experiência dos dois, né? O currículo dos dois. E a gente tem essa galera muito jovem chegando, muito afim e com muito talento. Então, cara, juro, dá um quentinho no coração saber que a gente tá bem desse jeito, assim. E é isso. E não tem jeito, a gente tem que passar por isso. Eu achei que ia ser até mais sofrido. Tava esperando que, não, tudo bem, vamos, é um processo, né? Mas, cara, é isso aí, estamos disputando, estamos pau a pau com os melhores do mundo ainda. Nada mudou. Você mencionou sobre a questão da exaltação, né? Agora que você tá no digital, é mais tranquilo, você se permite ser um pouco mais torcedor e não só jornalista, porque isso deve ser um alívio pra você também, de certa maneira, né? Como alguém que é apaixonada pela modalidade.
Ah, é um alívio, assim. Porque até quando eu entrava ao vivo na Globo, eu lembro que a minha galera, né, que falava comigo, né, quando a gente entra ao vivo, o repórter tem um ponto, né, que é a coordenação, que tá lá no estúdio, fala com você. E eu tinha uma mania de falar, porque me referia à seleção, a gente, né, o Brasil, a gente. Então eu não falava o Brasil, eu falava, porque a gente tem que ganhar, a gente. E eu lembro que a galera falava, Renata, você não é a seleção, você não é jogadora, você não é a gente. Eu falava, cara, é verdade. Então, tinha essas questões, né, que é natural dentro do jornalismo, existe mesmo para passar mensagem clara e tal. Mas é isso, a rede social permite que a gente extravase um pouco esse lugar, né? Então, que a gente quebre totalmente a quarta parede, então a gente fala de forma direta, a gente torce, porque se eu tô trabalhando com esporte, se eu decidi fazer isso da minha vida, é porque eu amo esporte, porque eu tô envolvida emocionalmente com aquilo, isso é um fato. Então, assim, eu gosto muito de poder também estar num lado de torcedora, né? Eu não levo muito esse lado torcedora quando eu vou entrevistar, quando eu vou. Mas quando eu tô ali vendo o jogo, mostrando que eu tô vendo o jogo, vendo com a minha mãe, com a minha família. Ah, meu irmão, não quero nem saber, entendeu? Eu extravaso mesmo, eu grito, eu choro, eu passo mal, enfim. E eu gosto, porque é uma forma de viver o esporte na sua plenitude, né? Eu consigo trabalhar com o que eu amo e ao mesmo tempo também poder torcer, poder me entregar de corpo e alma para aquele momento. Que pra gente, independentemente do jornalista, de onde ele trabalha, pode acreditar que por dentro ele tá assim, morrendo, morrendo. E que muitas vezes não pode extravasar. Mas no meu caso, graças a Deus, agora tá liberado. Trazendo isso também um pouquinho mais para perto da sua família, como é que é a influência da figura do seu pai no seu trabalho hoje, né? Quais contribuições você acredita que você possa ter recebido ao longo do caminho? Ah, cara, muito assim. O meu pai, ele, ele me ensinou muito, sempre. E até como profissional, até sobre trabalhar em equipe, jogar em equipe, né? Ele jogou em equipe, ele foi jogador de vôlei, né? Mas é o que eu levo pra vida, sabe? De como eu trabalho. Eu não faço nada sozinha, nada, por mais que, né, muitas vezes só eu apareço ali, mas para o negócio acontecer, tem uma galera junto comigo, seja me apoiando, seja minha agência, seja a editora que me ajuda, enfim. Então, o meu pai me ensinou muito disso, assim. A gente não faz nada sozinho, o nosso trabalho é incompleto, né? Então, poxa, para o meu trabalho acontecer é tanta gente envolvida, isso os atletas também, que estão ali se colocando à disposição. E eu aprendo demais, assim, eu acho que a visão que eu tenho em relação ao próprio atleta, respeitar o momento do atleta, entender que o atleta é um ser humano, ele não é um herói, assim, ele, ele tá ali, ele sofre, ele sente dor, ele sente frustração, ele tem dias bons e tem dias ruins como a gente. Então, poder conviver com meu pai, com o atleta que meu pai foi, e ver de perto tudo que um atleta vive, passa, e também perdeu meu pai muito, né? Em muitos momentos que eu tive que ficar longe, o quanto que um atleta precisa abrir mão, eu acho que isso me aproximou muito, de sentimentos que esses atletas têm, assim. Eu consigo compreender, eu consigo tocar isso de uma maneira mais real, sabe? Eu acho que meu pai me trouxe isso muito. Então eu tenho um respeito e uma gratidão absurda sempre que um atleta se dispõe a poder falar comigo, a topar uma brincadeira, uma entrevista. Eu sei que às vezes ele não tá no momento ideal para isso. Então, assim, eu acho que é muito isso, assim. E meu pai segue me ensinando, a gente troca muito sobre vôlei, a gente fala muito de vôlei, a gente assiste junto, sofre junto. Ele me manda vários áudios, então a gente comenta, corneta, fica. Enfim, meu pai é meu ídolo, então eu levo ele como referência, tanto no meu trabalho, assim, quanto pra vida mesmo, sabe? E você é o rosto do projeto Sacada do Bem, né? O que que isso representa para você? Qual que é o seu grande objetivo em ações como essa? Então, a primeira vez, né, que eu participei foi na VNL, no Rio de Janeiro. Tive esse prazerzaço, assim, de dar o primeiro saque do Sacada do Bem aqui na VNL. Ai, cara, eu acho tão importante que esses projetos aconteçam, né? Acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada, muito privilegiada. Então, eu tenho a obrigação, o dever de poder ajudar de alguma maneira fora da minha bolha. Eu preciso estourar essa bolha. Isso
não só em projetos como Sacada do Bem, como em outras coisas nas minhas redes, enfim, eu falo muito sobre isso, sobre temas e sobre assuntos que a gente precisa falar, a gente precisa estar à frente, sabe? A gente precisa dar a mesma opinião. Porque essa coisa, influencer, não sei, eu fico um pouco na dúvida sobre esse nome, até porque eu sou jornalista, mas assim, é, mas eu entendo que hoje é uma profissão, é um caminho, né? Mas, pô, então peraí, então vamos influenciar real, né? Vamos influenciar de verdade, né? E eu acho que essa é uma influência boa, né? A gente poder ajudar outras pessoas, chegar em lugares de pessoas que não têm a mesma condição que a nossa. Às vezes uma ajuda, às vezes é uma contribuição que você faz e muda a vida de alguém. Então, pô, o Sacada do Bem, que é um projeto lindo, que tá ligado ao vôlei, né? Então, poder ajudar junto com a modalidade que eu amo. Foi muito especial, né? Chegar em comunidades, em projetos, com crianças, né, carentes, enfim. Para mim é super especial. Eu sempre falo para todo mundo que eu estou muito à disposição para isso aqui. Se eu puder sempre contribuir e ajudar de alguma maneira que seja, eu estou muito on. Estou online total. A gente teve um papo recente com a Kay Alves também, ela falou sobre essa disparidade de investimento entre, sei lá, como lá fora eles levam um pouco mais a sério a questão do esporte, e aqui no Brasil, para os talentos que a gente tem, ainda mais poderia ser feito. Como é que você vê esse cenário? O que você acha que ainda falta no vôlei nacional? Aí eu acho que se a gente entrar nesse assunto, a gente vai ter que falar sobre formação, né? E a gente vai ter que falar não só, nem é só sobre o vôlei, é sobre todos os esportes, assim. Uma criança, quando ela sonha em ser atleta, aqui no Brasil, é muito mais complicado, né? A gente não tem, aqui no Brasil, como a gente tem nos Estados Unidos ou em alguns outros países, até na Europa, um caminho tranquilo para essa pessoa poder se desenvolver, poder estudar, mas ao mesmo tempo praticar o esporte que ela ama e que ela quer seguir, que ela tem talento e que, enfim, eu fico assim, gente, o quanto de talento a gente deve perder no Brasil, porque a gente não tá preparado, né? Como é que a gente vai fazer? Tem muitos esportes que são caros, você precisa de uma estrutura. O vôlei, né? Você precisa de uma quadra para começar, uma bola de vôlei, que é cara, aliás. Então, assim, como é que a gente vai fazer para isso chegar a todo mundo? Cara, então a gente tá falando de uma coisa bem complexa, né? Que envolve uma coisa estrutural do próprio país. A gente não tem esse apoio que o esporte precisa ter para que as crianças, ou para que alguém sonhe em ser isso. Ou uma jogadora de futebol, ou então um jogador de vôlei, ou uma ginasta, né? Que também precisa de muitos aparelhos para se desenvolver. E aí? Como é que isso vai chegar em comunidades? Ou como é que essas crianças vão até esses lugares? Qual o projeto que existe para isso acontecer? De alimentação, porque a gente esquece, né? Mas um atleta, ele não precisa nem é só desses espaços, ele precisa ter uma alimentação adequada. Então, ele precisa sim, se ele quiser continuar estudando, né? Poder se formar. Mas como é que vai conciliar tudo? Como que. Mas Quase vai como mesmo. pessoa antes de atleta, né? Antes do Exato. atleta. Então, a gente não tem isso no Brasil. E isso eu tô falando de todas as modalidades. Então, cara, é um negócio que não sei se a gente vai ter. Acho que a gente melhorou, mas falta tanto ainda, né? Pra gente formar atletas de uma maneira decente, honesta, sabe? É sempre desafiador, é sempre complicado. A gente vê as histórias dos atletas, o que que eles tiveram que fazer pra chegar onde eles chegaram. Então, acho que não precisava disso, né? Mas, enfim, é um caminho longo que a gente precisa tomar para que as coisas mudem nesse sentido. E apesar do cenário difícil, se você pudesse pensar na sua maior realização trabalhando com o esporte até o momento, qual seria? Ai, gente, difícil porque eu fiz tudo. E eu acho que eu só cheguei aqui por causa de tudo, de todo o resto. Então, nomear um é tão complicado, assim, porque eu brinco que sempre o próximo é o melhor. O próximo é o melhor, o próximo é o melhor. Mas eu acho que trabalhar com o vôlei e com o esporte olímpico de uma maneira geral, porque agora eu vou começar a trabalhar com outras modalidades, não só com vôlei, olímpicas mesmo. Eu acho que isso talvez seja uma grande realização. E é muito louco, porque nunca tinha passado na minha cabeça isso antes, não faz nenhum sentido, mas como eu trabalhava na Globo e logo eu comecei a trabalhar com futebol, né? Futebol era matéria-prima, porque era isso que chegava a mim, e até por uma questão da minha proximidade com o vôlei mesmo, a Globo achava que seria ruim eu trabalhar com vôlei, porque eu teria uma visão muito imparcial, né? Muito parcial.
por conhecer as pessoas, tá muito próximo, enfim. E aí eu, na Globo, eu trabalhei pouquíssimo com vôlei. Foi mais pro meu final, assim. E, e aí, depois que eu saí, enfim, né, que a vida deu mil cambalhotas, eu falei, caramba, e a CBV, né, foi quem, na verdade, me abriu a cabeça, assim, falou, por que que você não trabalha com vôlei? Eu falo, gente, por que eu não trabalho? Por que eu não trabalho com vôlei? Não faz nenhum sentido não trabalhar com vôlei, com o esporte que eu amo, que eu sinto um prazer imenso de estar ali, porque eu revejo pessoas que eu gosto. É uma forma de estar em contato com a minha história, onde eu fui criada, com ídolos, pessoas que eu admiro profundamente, que eu conheço as histórias, que eu conheço as famílias. Então, acho que a minha satisfação maior é essa, assim, tá fazendo o que eu amo, da melhor maneira possível, numa outra maturidade, com uma outra cabeça, e tá fazendo porque eu quero fazer, né? Porque eu acho que eu escutava muito, assim, o que os outros queriam que eu fizesse. O que seria melhor pra mim. Como assim você não vai trabalhar com. Como assim você vai trabalhar com vôlei, não com futebol? Como, assim, né? Eu ficava muito dependendo da validação externa, que eu acho que é comum, né? E aí agora não. Agora eu faço o que eu quero, do jeito que eu gosto, é, no que eu acredito, que tem a ver com a minha essência, porque o que é sucesso pra mim não necessariamente é sucesso pro outro. Então eu acho que é isso, assim, eu tô na minha melhor fase. Então eu diria que, sei lá, a Olimpíada de Paris foi um marco muito especial pra mim, porque foi a minha melhor, eu entreguei minha melhor versão, eu acho, como pessoa, como profissional. Então eu nunca estive tão plena e tão certa do que eu queria, assim. Você mencionou que vai trabalhar com outras modalidades, não só o vôlei. Tá até engatilhada aqui a pergunta dos próximos projetos, né? Você pode contar um pouquinho mais pra gente sobre esses planos? Então, agora eu tô numa parceria com o COB, com o Comitê Olímpico Brasileiro. Meu primeiro evento agora com o COB vai ser o Pan-Americano Júnior, de Assunção. Tô muito empolgada, porque a gente sabe que esses novos talentos do esporte muito provavelmente vão estar em LA. Então eu vou estar de olho lá, vou ver tudo que eu puder ver de todas as modalidades, a natação, a ginástica, tênis, tudo. Então, eu tô muito, muito empolgada por esse momento, porque você vê de perto, né, essas novas gerações fazendo acontecer. Eu acho que não tem nada melhor. É o melhor esquenta que pode existir, assim, né? Tanto pra gente em relação ao Brasil, quanto para um jornalista, uma jornalista como eu. Então, eu tô muito, muito feliz, de poder estar presente, poder participar desse momento, desse PAN. E depois, Mundial de Vôlei Feminino, lá vou eu pra Tailândia. Eu e o Comitê Olímpico Brasileiro, a gente vai estar lá para mostrar bastidor, para, enfim, mostrar todos os detalhes de tudo que está acontecendo, um pouco da Tailândia também, dos torcedores tailandeses, enfim. Mas a gente vai poder estar mais imerso no, né, de como está acontecendo a competição, de como as meninas estão se preparando. Então, tô imagina, eu tô muito feliz, muito empolgada, de verdade, assim, com esse projeto. Eu acho que era um sonho meu. Acho não, era um sonho meu. E tô realizando. Então, e vão vir mais por aí. Mas no momento é isso. Isso, Renata. Muito obrigada pelo papo. Quer compartilhar mais alguma coisinha com a gente? Mandar um recado pro pessoal? Não, eu queria agradecer por todo o carinho que eu recebo sempre, porque eu tenho muita sorte, de verdade, assim, de ter uma comunidade, de ter uma galera muito massa, muito apaixonada por esporte como eu, e que sempre me trata com muita educação, muito, muito amor, sabe? Eu me sinto em casa, eu me sinto muito honrada e muito feliz de realizar meu trabalho e saber que eu tenho um público tão maneiro junto comigo, assim, sabe? Fechamento mesmo, assim. Então, eu só tenho a agradecer, de verdade. Sou muito, muito feliz aqui fazendo o que eu faço. E que assim seja e que assim continue. É isso.